e bendizendo o nome do Senhor, porque o Senhor é bom e tuas misericórdias duram para sempre. Eu não venho com sublimidade de palavra, mas com o poder da palavra no meu caipirês, mineirês, mas a palavra ela vai ser lida, ela vai ser explanada e poderosamente a palavra ela se revela sozinha, porque eu sei que aqui é todo cheio do Espírito Santo de Deus, porque quando a palavra ela penetra, ela faz efeito, amém? Atos dos Apóstolos, capítulo 12, glória a Deus. Acharam? Herodes manda matar Tiago e Pedro, livre da prisão e a morte de Herodes. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu a mão sobre alguns da igreja para os maltratar. E matou a espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, e eram dias dos asmos. Louvado seja o nome santo do Senhor. Podeis assentar, a igreja. Glória a Deus. Já tinham matado Estevão, apedrejado. E os judeus gostaram. E prevaleceu Herodes. E Pedro foi preso também porque estava pregando a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus, ela não fica presa, irmão. E eu tenho certeza que a palavra de Deus, ela faz efeito sobre a vida de qualquer um, para onde ela é endereçada. E nesta noite, eu falo para os irmãos que quando tem uma igreja poderosa que ora, uma igreja que busca a face do Senhor, uma igreja intercessora que ora para aqueles que estão muitas das vezes presos pelas algemas do diabo, né? Numa doença, numa fraqueza, dentro de uma prisão, dentro de uma penitenciária, numa casa de recuperação. A intercessão da igreja e o poder de Deus se faz presente na vida daquela pessoa para onde está sendo endereçada a nossa oração. Pedro, dentro daquela cadeia, ele dormia sossegado, porque ele sabia que ele era um preso do Senhor. Ele estava preso ali, mas ele sabia que o Senhor ia libertar ele. Ele sabia que tinha uma igreja que estava orando para ele. Louvado seja o nome santo do Senhor. E a igreja de contínuo, ela orava, intercedia, até chegar o dia em que Pedro foi liberto. Então, como diz aqui a palavra, e havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartenos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Todo mundo sabia, os judeus já tudo sabia que Herodes ia apresentar Pedro, ia ser julgado ali pelos judeus e ia ser morto. Mas um dia antes, como a igreja estava orando, como essa igreja que já orou para muitas pessoas, e muitas pessoas foram recuperadas da onde eles estavam, na enfermidade, com câncer, dentro de uma UTI, essa igreja já orou e Deus já fez uma grande obra na vida de muitos por aqui. A gente sabe que nós já ouvimos vários testemunhos aqui. E aqui, irmão, Pedro, ele dormia sossegado dentro da prisão, 2 soldados presos com ele nas algemas, 2 na porta, e ele lá sossegado. Olha quando você é preso pelo Senhor, né? Você sabe que Deus vai te salvar. Você deita, você dorme tranquilo, acorda tranquilo, porque Deus está sustentando você ali. E na hora certa, Deus vai tirar você daquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor, né? E Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração
por ele a Deus. E quando Herodes estava para comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre dois soldados ligados com duas cadeias, e os guardas diante da porta guardavam na prisão. Era difícil para ele sair, não tinha como, ele estava algemado ali, preso, com dois soldados lá dentro, e mais dois ali na porta. É só Deus mesmo, né? É só Deus para nos livrar desse acontecimento, porque Herodes não queria que a palavra de Deus se alastrasse, e Pedro era um líder, né? Geralmente o líder, ele tem uma visão pior dentro da igreja pelo inimigo das nossas almas. Como diz a palavra de Deus, feriremos o pastor e as ovelhas se dispersam. Herodes pensou que ia acontecer isso, mas Deus falou, não, a minha palavra vai ser alastrada pelos quatro cantos da terra. E como a gente vê hoje, a palavra de Deus, ela está sendo alastrada pelos quatro cantos do mundo. Porque lá atrás, tentaram impedir o evangelho de Cristo, né, para a salvação, para a libertação daqueles, né, que estavam ali presos em algo que não podiam se libertar. Principalmente nós gentios, que a palavra ela veio para os judeus, mas eles não quiseram. O que aconteceu? A palavra veio para nós gentios, e nós éramos gentios, e nós era como se fosse imundo. Mas quando, naquela visão de Pedro, lá no capítulo 11, capítulo 10, que Deus dá uma visão para ele daquela cortina que vinha ali, bichos, quadrúpedes, aves, e ele fala para Pedro, Pedro, mata e coma. Pedro olhou naquela visão, aqueles bichos lá, aquelas aves, répteis. Ele falou, não, Senhor, eu não como nada imundo. Nunca entrou nada imundo sobre a minha boca. Mata e coma. Aí, naquele tempo, Deus enviou ali as pessoas para ele orar. Aí ele entendeu a visão que Deus deu para ele. Então, os gentios ali foi recuperado para a honra e glória do Senhor, e é por isso que nós estamos aqui hoje. Louvado seja o nome santo do Senhor. E eis que sobreveio um anjo do Senhor, ó, Pedro lá guardado lá, eis que veio um anjo do Senhor, resplandeceu uma luz dentro da prisão, e tocando a Pedro do lado, o despertou, dizendo, levanta-te depressa, e caíram-lhes das mãos as cadeias. E disse ao anjo, cinge-te, ata tuas sandálias, e ele o fez assim. E disse-lhe, mas lança nas costas tua capa e segue-me. E saindo o seguia, e não sabia que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que via alguma visão. Ele não caiu em si, porque de repente aparece, né, um anjo, e ele não esperava isso. Dentro de uma prisão, algemado, falou, como que eu vou sair daqui? Para ele era uma visão do anjo. E o anjo ali tocou nele. Eu tenho certeza que o anjo do Senhor está tocando em alguém aqui hoje. Eu estou sentindo que Deus está tocando em alguém hoje, nesta noite aqui. E é na sua enfermidade. Louvado seja o nome santo do Senhor. Essa prisão dessa enfermidade, eu tenho certeza que já caiu por terra hoje, porque a palavra de Deus, ela é eficaz e penetrante. Quando ela é lançada na vida de alguém, ela é eficaz para resolver o problema. Louvado seja o nome santo do Senhor. E disse-lhe o anjo, cinge-te, ata a tua sandália. E ele fez assim, disse mais, lança as costas a tua capa e segue. E saindo o seguiu. E não sabia que era real, mas estava sendo feito pelo anjo que mais cuidava que via alguma visão. E quando passaram a primeira e a segunda guarda, chegaram à porta de ferro que dá para a cidade, o qual lhes abriu por si mesma. E tendo saído, percorreram uma rua, e logo o anjo apartou dele. E Pedro, tornando a si, caiu a ficha de Pedro. Pedro, tornando a si, disse, agora sei verdadeiramente
que o meu Senhor enviou o anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo dos judeus esperava. Olha só, irmão. Lá fora as pessoas estão doidas para ver você cair. Todo lá de olho. Eu não dou 6 meses, não dou 15 dias, eu não dou 20 dias para ele sair fora daquele lugar. Ele não vai continuar na igreja, não. De jeito nenhum. Então, meus irmãos, essas pessoas não eram diferentes no passado. Imagina os dias de hoje, que as coisas é tudo mais moderna, né? Todo quer ver a queda do homem de Deus. Hoje, não tem Herodes, que significa o capeta, o Satanás, o demônio, para mandar matar. Hoje, o diabo, ele já entra dentro da igreja, ele ataca primeiro o pastor da igreja, porque ele sabe que ferindo o pastor da igreja, as ovelhas se dispersam. Ele ataca os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, evangelistas. Ele ataca as pessoas para sair fora da igreja. Como assim? Acusando um ao outro. Eu não vou mais naquela igreja lá, porque fulano fez isso. Porque eu fui lá, ó, a irmã olhou para mim torto, a irmã não me cumprimentou. Então, irmão, hoje o espírito de Herodes está vasculhando dentro da igreja, tentando tirar aqueles que estão na retidão, na presença do Senhor. Porque aqui, irmão, entre nós, estão 2 igrejas. É uma que vai subir, outra que vai ficar. É o joio e o trigo. E é mister que cresçam juntos para o dia da colheita. Então, irmãos, a gente tem que vigiar muito, nós que estamos aqui na presença do Senhor, nós obreiros principalmente, porque o inimigo, ele não brinca de inimigo. Nós muitas vezes brincamos de ser crente, mas ele não brinca não. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor, né? E considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Estavam todos reunidos, que nem nós estamos aqui orando, para libertar Pedro da prisão, porque sabia que Pedro ia ser morto, porque eles viram Tiago ser morto a fio da espada. Fala, Pedro, dessa vez, Pedro vai também. Né? Quem diria, Pedro era um homem escroto, um homem que andava com a espada, né? E hoje, Pedro, como diz a palavra de Deus, Pedro era um líder espiritual na época, que fazia até milagres. Os milagres de Pedro, né? Está aqui narrado aqui. É como eu sempre falei aqui para os irmãos, o livro de Atos dos Apóstolos é um grande testemunho dos homens de Deus. E continua em nós. Eu sempre falo assim, ó, o Atos dos Apóstolos é continuação. Nós somos continuação do Atos dos Apóstolos. Nós que saímos, evangelizamos, nós sofremos afrontas, né? As pessoas metem o pau na nossa vida, fala lá, tá vendo fulano, agora é crente lá. Fez tanto isso, fez tanta coisa errada, agora está lá com a Bíblia debaixo do braço, agora, então, é assim dessa maneira, irmão. Mas, graças a Deus, que Deus, Ele nos tirou do charco do lodo, né? E põe nós em cima de uma rocha para pregar a palavra dEle, porque nós somos discípulos do Senhor. Nós temos o nosso ID, e assim nós vamos fazendo ovelhas, né? Prega aqui hoje, prega amanhã, como o irmão aqui faz as postagens dele na internet, ganha muitas almas, e isso é ser discípulo do Senhor, de Atos dos Apóstolos. Então, irmão, é uma graça de Deus. Então, irmão, olha, a oração, a intercessão, Deus fala poderosamente e faz a obra na vida da pessoa. Paulo e Silas na prisão, irmão. Paulo e Silas na prisão, apanharam, porque estavam levando a palavra do Senhor, apanharam tanto que foram para a cadeia, né, já tudo quebrado.
Aí um olha para o outro falando assim, olha, nós estamos quebrados aqui, mas a nossa voz, a nossa oração, não está não. Então, enquanto você ora, eu vou louvar a Deus. E ali começou um a orar e outro louvando a Deus, quando de repente veio um terremoto, começou a cair aquelas pedras, as cadeias se desmanchou todinha e eles foram libertos pelo poder de Deus. Mas tudo no poder da oração. Tiago fala sobre isso, né? A oração feita por um justo vale mais por seus efeitos. Louvado seja Elias. Orou. Um homem sujeito a paixões. Ele orou e por 3 anos e meio não choveu. Depois ele orou de novo, veio a chuva em abundância. Então, irmão, tudo no poder da oração. Heróis da Bíblia que foram presos, foram libertos, tudo no poder da oração. José lá no Egito, preso naquele lugar, naquela prisão, lá dentro do calabouço, no meio com água até as canelas, preso ali, mas constante oração, Deus tirou ele dali, levantou ele, e ele foi governador, ele comandou aquele lugar ali, trouxe a sua família ali, a sua família comeu, bebeu, se alimentou, porque Deus tem algo para com cada um de nós nesse lugar. Muitas vezes nós não sabemos o que Deus tem para nós, mas muitas das vezes Deus até já falou para você, você vai ser tal, você vai ser isso, você vai ser aquilo. Você tem um chamado para isso, você tem um chamado para aquilo. Porque cada um de nós nesse lugar tem um chamado de Deus. Um para evangelista, outro para pastor, outro para presbítero, outro para intercessor. Porque aqui na nossa igreja tem várias irmãs intercessoras aqui, que elas intercedem pela pessoa e a coisa... Glória a Deus. A intercessão continua assim, irmãs, intercedendo pelo povo, não só pelo povo de Deus, mas também pelo povo do mundo, que precisa de uma salvação. Estão presos aí pelas algemas do diabo, presos por algum problema, que muitas das vezes você fala, esse problema meu, eu estou preso nele, não consigo sair, e você começa a orar, e Deus vai trabalhando na vida daquela pessoa, quando dá fé que não, as coisas estão tudo resolvido, mas tudo pelo poder de Deus. E é por isso que nós temos que glorificar o Senhor, porque Ele é bom. Glória a Deus, aleluias. E batendo Pedro na porta do pátio, uma menina chamada Rode saiu a escutar. E conhecendo a voz de Pedro, de alegria não abriu a porta, mas correndo para dentro anunciou que Pedro estava à porta. E disseram-lhe, está fora de ti. Mas ela afirmava que assim era. E diziam, é um anjo, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater. E quando abriram, viram-no e espantaram. Meu Deus! Olha quem está aí, estava preso, estava pronto para morrer já ia ser ali, morto a fio de espada também. E de repente, Pedro aparece na porta ali e vai contar como foi que Deus tirou ele dali. Louvado seja o nome do Senhor, né? E conhecendo a voz de Pedro com alegria, muito bem. E disseram-lhe, essa está fora de ti. Mas afirmavam que assim era. E diziam, é o seu anjo. Mas Pedro perseverava em bater e quando abriram, viram o espantaram. E acenando-lhe ele com a mão para que se calassem, contou-lhe como o Senhor o tirara da prisão. E disse, anunciai isso a Tiago, aos irmãos, e saindo partiu para outro lugar. Porque Herodes ia caçar ele para servir de exemplo. Mas Deus já tirou ele daquele lugar, louvado seja o nome do Senhor, e sendo já dia, houve um pouco alvoroço entre os soldados sobre o que seria feito de Pedro. E quando Herodes procurou e não achou,
feita a inquirição aos guardas, mandou-os justificar. E partindo da Judéia para Cesareia, ficou ali. Os soldados foram tudo mortos à espada, né, irmão? Porque, mas coitado, eles não tiveram a culpa também, né? Eles não tiveram a culpa, ele estava dando guarda. Ele estava dando guarda, mas quando Deus age na vida do homem, não tem nada que segura, irmão. Você pode estar enfrentando a pior coisa na sua vida, a pior doença, a pior crise da sua vida. Muitas vezes você abre o armário, não tem nada. Você põe a mão no bolso, não acha um centavo. Você fala, meu Deus, que deserto que eu estou passando. Eu estou passando um deserto terrível. Misericórdia. Mas o poder da oração, ela faz a diferença na vida do homem. E eu tenho certeza, irmão, que Deus está trabalhando na nossa vida nesse lugar. Deus é um Deus poderoso. E ele estava irritado com os de Tiro e de Sidão, mas esse vindo de comum acordo ter com ele, e obtendo a amizade de Blasto, que era o camarista do rei, pediu paz, porquanto o seu país abastecido o país do rei. E num dia designado, vestindo Herodes as vestes reais, estava sentado no tribunal, ele dirigiu a palavra, e o povo exclamava, voz de Deus, e não de homens. No mesmo instante, olha só, irmão, quem não dá glória a Deus, é um perigo, hein? Misericórdia. No mesmo instante, feriu o anjo do Senhor, porque não deu glória a Deus, e foi comido. E expirou, morreu, comido de bicho. Fez tudo o que ele fez para o povo de Deus, pensou que ia ficar tranquilo, não deu glória a Deus, foi comido de bicho. É a mesma coisa que de testemunho que dão por aí, né? Ah, falou mal do pastor, vai ser comido de bicho. Falou mal do presbítero, falou mal do diácono, falou mal do evangelista. Não fale mal do seu pastor, não fale mal dos seus dirigentes, dos seus líderes, porque vira comida de bicho. Está aqui na palavra de Deus. E ele morreu. Ele teve uma morte, sim, esquisita. Caiu lá, morreu, o bicho veio e comeu. E a palavra de Deus crescia e se multiplicava. E Bernabé e Saulo, havendo terminado aquele serviço, voltaram de Jerusalém, levando também consigo João, que tinha por sobrenome Marcos. Um pequeno testemunho para vocês, que eu já passei isso para o pastor, e ele já está sabendo. 15 anos dentro da igreja, Deus me usava de tudo quanto é jeito, para orar, para cura, para tudo. E um belo dia, perdi meus documentos, aí eu fiz um BO, foi num dia de domingo, eu fiz um BO pela internet, aí vim no Macro com a esposa fazer compra. E quando eu cheguei na minha casa, os vizinhos falaram, a polícia teve 2 vezes atrás de você. Falei, meu Deus. Aí já vem à tona, né? Eu fiz lá no passado, coisa que aconteceu. Aí eu fiquei tranquilo, né? Porque eu estava na casa do Senhor. Estava que nem Pedro, sossegado, tranquilo. Falei, não, dessa vez eu vou esperar, eu estou com Deus, Deus é comigo. E eles vieram, irmão. Vieram, bateram na porta, eu abri, você é o Carlos? Sou eu mesmo. Eu sei que fez um BO pela internet, falei, foi. Tá faltando uma coisinha lá para você assinar lá, vamos lá? Falei, vamos. Chegou lá, meu. Aí o delegado olhou para mim, Carlos, você tá lembrado disso. Você não atendeu a intimação do juiz. Eu falei, mas isso aí faz quanto? Mais de 15 anos já. Ele falou, não. Aí se abriu um currói, já empurrou eu lá no fica aí no currói.
Falei, meu Deus do céu. Aí, irmão, aí a minha esposa chegou lá, e eu falei para ela, eu vou ter que ficar aqui, é coisa já da antigamente. Olha, irmão, se você deve para a justiça aqui na terra, você pode estar 20, 30 anos dentro da igreja, mas você vai ter que pagar por aquilo que você fez aqui na terra, no tempo que você era do mundo, você tem que pagar. Para Deus poder usar você poderosamente dentro da igreja depois. Irmãos, 3 dias numa solitária, não tinha banheiro, não tinha nada, comia ali, e eles falavam para mim assim, ó, você vai ter que fazer as fezes aí na marmita aí, depois a gente recolhe. Falei, meu Deus do céu. E ali orando, né, ela levou a Bíblia para mim, eu orando ali, e aí comecei a ler o Salmo 91, bem alto. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo. Aí a cadeia se levantou. Ô pastor, ô irmão, ora para mim, eu sou desviado. Outro falava assim, nossa, a minha família é tudo crente, ora para mim aqui, faz isso. 3 dias eu fiquei ali, irmão. Com 3 dias ele pagando raiva de juiz por causa de não atender uma intimação. Eu fui parar lá em Sorocaba. Me levaram lá para o fundão. E essa minha esposa aí, que hoje está doente aí, e eu estou aqui ajudando ela, até o fim da vida nossa, ela saía daqui, irmão, ia lá me visitar. Eu falava para ela, eu fiquei 9 meses, estou com vontade de comer bolo, ela fazia bolo, levava para mim lá. Passava uma humilhação tremenda para poder entrar, vocês sabem disso. Estou com vontade de comer torresmo, ela fazia o torresmo, fazia aquelas comidas, levava para mim. E lá, irmão, tinha celas de igreja lá dentro. Então, tinha 4 ou 5 celas só da igreja. Mas Deus, para me testar, Ele colocou 29 dias dentro de uma cela de ímpio. Falei, meu Deus. E ali chegava dia de festa, falava assim, ô irmão, hoje você vai fumar com nós, você vai beber com nós hoje, viu? Eu falei, misericórdia. Aí, irmão, fazia aquelas festas deles, porque ali entra mesmo, né? Ali os carcereiros recebem muita grana, então entra bebida, entra maconha, entra pedra, entra tudo, né? E eu ficava lá na minha caminha lá, né? A minha jegue, como diz lá, ficava na minha jeguinha lá, fechava a cortina e aquele fedozão, eu lá. Com 29 dias, os irmãos da igreja vinham descer no sol, para tomar banho de sol, e eles vinham descer com a Bíblia, pá, eu chegava lá, ouvia lá a palavra de Deus. Aí um deles chegou e falou assim, ô irmão, nós estamos observando você faz tempo. Nós vamos tirar você aí do meio dos ímpios, você vai lá para a igreja com nós. Irmão, eu fui para a igreja, que maravilha, viu? É que nem está aqui no meio do povo aqui, não tinha nada irregular, já era para comer, tudo comia ali, e era oração de manhã, oração na hora do almoço, oração à tarde, oração à noite, pregação lá no pátio. Tinha um irmão lá que era um preso do Carandiru, ele tocava uma guitarra que quando eu vi o pastor aqui tocando a guitarra, eu lembrava dele. O negrão era bom na guitarra, a guitarra chorava na mão dele, que nem daqui do pastor Jonas. Faz a guitarra chorar na mão. E eu ficava ouvindo ele ali, ficava lembrando, puxa vida, olha só. E ali, irmão, eu cantava louvor ali naquele pátio, enquanto os outros ficavam jogando bola, eu pregava a palavra de Deus e anunciava a salvação. E um belo dia, tinha um rapazinho lá, falando assim, mas irmão, qual que é o problema seu? Eu falei, meu problema é que aconteceu isso, e faz 15 anos atrás. Ele falou, nossa, mas isso aí, irmão, isso aí é fácil. Pede para sua esposa trazer o objeto em pé, lá do fórum de Taubaté. Traz para mim aqui. E ele era graduado, estava preso lá. Ele tinha feito vários habeas corpus para o povo lá, sabe? E pagava com chocolate, nós pagávamos com chocolate, pagávamos com cigarro. Ela levava cigarro, levava chocolate. Eu trocava lá, né? Comprei violão. Tentei aprender a tocar violão lá, mas não adiantou nada, não. Não tem como, não. Aí, irmão, tudo bem. Eu mandava puxar lá na frente, vinha, não tinha processo nenhum. Passava mais de um mês,
não tem processo nenhum. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? Aí um belo dia eu estou lá fazendo, porque lá eu fazia computação e supletivo, de manhã e à tarde. Então é difícil ficar na cela lá. Então pegar uma amizade tremenda lá dentro. Aí um dia eu estou lá, né, fazendo lá um trabalho lá na internet lá. E de repente chegou um rapaz na porta, falou assim, ó, Carlos Alberto de Oliveira. Falei, sou eu mesmo. Liberdade. Falei, nossa. Liberdade. Falei, nossa. E eu falava para a turma lá, eu estou indo embora, eu estou indo embora. Eu não devo nada, eu estou indo embora. Eu estou pagando raiva de juiz aqui. Estou indo embora. Que embora o quê, rapaz? Você vai ficar bastante tempo com nós. Falei, não, rapaz, eu conheço o Deus que eu sirvo. E a cela que eu estava, irmão, tinha presbítero, tinha pastores. Vários pastores presos ali comigo, diácono, evangelista, tudo preso ali. Então, e ali, todo mundo orava, todo mundo buscava Deus. E o dia que eu saí, foi um choro tremendo. Um me abraçava, me chorava, e pedia isso, pedia aquilo. E como que eu fui solto, irmão? Como que eu fui solto? Todo dia de culto eu pegava a minha Bíblia, passava o carcereiro e falava, tem culto da Assembleia hoje. Hoje tem culto da Cristã do Brasil. Hoje tem culto da Igreja Católica. Eu não ia, né? Aí eu ia todos os cultos. Cristã do Brasil. E desse dia, foi num domingo, teve a Cristã do Brasil, eu não fui. E o ancião, mas os irmãos da minha cela foram, da igreja da cela foram. E chegou um lá falando, puxa vida, ó, Deus falou lá com o ancião, que tem uma pessoa aqui dentro desse presídio que está sendo liberto, e antes dele ir embora, ele vai passar na igreja e vai dar o testemunho. Falei, meu Deus. Peguei para mim assim, ó. Isso, irmão, quando vem uma palavra para você, segure. Quando a palavra vinha de encontro, você fala, essa aí serviu para mim. Pode pegar ela, que é bênção. E eu peguei aquela palavra, e nem no culto eu fui, hein? Peguei aquela palavra, irmão, e fiquei só na minha. Fui lá para fazer minhas coisas lá. E já tinham ligado para ela ir me buscar. Que era muito longe, né? Aí quando foi, lá para as 2h da tarde, você chegou lá, né? Aí, irmão, estava tendo o culto da Cristã do Brasil, olha só. Que bênção de Deus. Aí eu entrei, já com a minha mala, tudo pronto para ir embora. Aí, quando ele deu oportunidade dentro da igreja, irmão, eu levantei a mão. Ele falou, quem tem alguma coisa para testemunhar? Aí eu fui lá na frente, cumprimentei ele e falei, ó, ancião, Deus é contigo, varão. Você falou isso ontem, isso. E eu não vi na igreja, mas eu peguei, porque o irmão chegou lá falando na cela, eu peguei para mim essa vitória. Para a honra e glória do Senhor, eu estou aqui, estou dando testemunho. Tudo que você falou na igreja, eu peguei para mim e estou aqui te agradecendo, porque você é um homem de Deus, Deus usa você poderosamente. Irmão, olha, aquele monte de presos, a igreja, meu, dava 4 dessa aqui. Cabia mais de 1000 presos, cada culto que tinha lá. E eu apontei o dedo para as pessoas, que nem vocês estão assim, falou, você, eu não vou esquecer do rosto de nenhum de vocês, vou estar orando para vocês, e do jeito que Deus tirou daqui, vai tirar vocês também. Mas o mais importante, 29 dias na cela dos ímpios, Deus fez eu ganhar 2 almas para ele. Deus tirou daqui e levou eu para lá para ganhar 2 almas. Uma alma para o Senhor vale mais do que 1000 aí fora. Eu fiz a obra lá, que eu sei foi 2, né? Mas nas minhas pregações lá fora, no pátio, muitas pessoas devem ter se convertido, mas para a honra e glória do Senhor, hoje eu estou aqui. Foi em 2010, fiquei 9 meses lá, mas ela não ficou desamparada, porque os 9 meses que eu fiquei lá, ela recebia todo mês. Ela pagava a padaria lá, que tinha lugar na padaria, o dinheiro meu que saía lá, ela pagava o aluguel. Ela não ficou desamparada. Então, irmão, é assim que Deus faz.
quando eu falei para o pastor, pastor, essa passagem aí acalhou bem para mim. Porque o Espírito Santo de Deus, ele não se engana, irmão. Ele, quando tem de mandar a palavra, ele manda para a pessoa certa, no dia certo e na hora certa. Para a honra e glória do Senhor. Hoje eu estou aqui dando glória a Deus, um aleluia. Mas, por quê? Porque Deus, Ele é Deus. Ele conhece o seu coração, Ele sabe o que se passa no seu coração. Então, irmãos, e essa passagem de Pedro, e lá eu dormia assim que nem Pedro. Deitava e dormia, né? A gente orava, a gente tinha uma comunhão com os irmãos lá, tinha acho que mais de 20 onde é que eu estava, tudo servo de Deus, tudo falava a mesma linguagem, né? No dia de culto, descia todo mundo, quando não era culto dentro da igreja, um pregava, outro louvava, e você sabe, irmão, que eu estava até gostando. Eu estava até gostando, falei, nossa, que eu quero ficar mais aqui. Mas a coitadinha lá, né, sofrendo. Olha, irmão, ela saía daqui de Taubaté, ia até São Paulo, ela pegava um metrô, descia no final, pegava outro metrô, depois do metrô ela pegava um ônibus para Sorocaba e descia no meio da estrada. Tem que dar valor para uma pessoa dessa, né? Então, irmão, estime a sua esposa, estime seu marido, porque o dia de amanhã nós não sabemos o que vai acontecer. Já basta cada dia o seu mal. Então, o dia de amanhã não pertence a nós. Então, vamos estar em paz com o nosso cônjuge. Para que depois, pessoa, se ela fosse outra pessoa, que está lá, agora fique. Mas Deus não permitiu isso. Porque Deus é Deus, Ele continua sendo Deus. E Ele é Deus na minha vida, na sua vida. Ele está aqui para libertar você de qualquer tipo de prisão, porque prisioneiro de Deus é uma coisa. Agora, se você é prisioneiro sem ser de Deus, aí o problema é pior. Mas quando você é um prisioneiro de Deus, por um motivo ou outro, no passado se prontou alguma coisa, e essa palavra que eu estou trazendo aqui está servindo para você, então se prepare, viu? Prepare, fique em comunhão com Deus, porque você não vai ficar falando a palavra de Deus aí antes de você pagar o que você fez lá fora. Amém, igreja? Fica triste não, viu? Fica triste não, porque eu quando falava isso na igreja, eu tremia. Mas Deus falava assim, usava as pessoas, falavam assim, ó, nada que está encoberto que não seja descoberto. Eu falava, meu Deus do céu, agora. E eu fiquei um ano lá em Caraguá, eu fiquei um ano na Deus é Amor, irmão, um ano. E um dia levantou lá um pastor lá, falou assim, aqui tem uma pessoa aqui, que está com problema na justiça e Deus está falando que já não tem mais nada. Eu falei, será que é para mim? Aí um levantou a mão, não é você não. Outro levantou a mão, não é você, porque lá eles têm esse costume, né? Não é, eu posso até orar por você, mas não é você não. Aí eu levantei, é você mesmo, pode vir aqui. Falei, meu Deus. Falou, irmão, tem um caso na justiça, eu não sei onde é, mas Deus está falando para você que você não deve mais nada. E foi dito e feito, irmão. O caso meu foi em 92. Em 92 mesmo, eu fui, como é que diz? Não houve testemunha, não houve nada. Então, não deu em nada. E eu não sabia, mas e o medo? E o medo de ir preso? Por isso que eu não quis ir na intimação, né? Mas, graças a Deus, irmão. Não saí de lá, a atendente lá falou para mim, quem é o seu advogado? Só olhei para si e falei, meu advogado é Jesus. Ela falou, puxa vida, você não deve nada, você vai embora, você não vai assinar nada, você vai embora, você não deve nada. 9 meses comendo e bebendo, num SPAR, mano. Eu estava num SPAR lá. E quando eu saí de lá, olhei e falei, glória a Deus, saí da barriga da baleia. Para honra e glória. Tinha um latão lá no portão, mano, que eu via de Bíblia ali jogado ali, porque o cara lá dentro, ele crente de tudo quanto é jeito. Vira crente lá e fala em língua, mas quando chega lá fora, joga a Bíblia lá no latão. E eu falei, não, eu não sou um desses, não. Eu já sou lavado e remido pelo sangue de Jesus. Se eu estou aqui, se eu estou pagando aqui, porque Deus quer me usar mais tarde
para trazer essa palavra mesmo, esse testemunho, porque Deus é bom e suas misericórdias duram para sempre. Deus enviou seu Filho amado para salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. A igreja. Aleluia. Creio amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, que a minha vida, aleluia, está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Glória a Deus. Quando as irmãs começaram a louvar esse hino, falaram, já tomaram o meu hino que eu ia louvar no final. Ô, glória, o Espírito Santo de Deus, ele testifica de tudo, né, irmão? E eu já estava com esse hino para me louvar no final da pregação. E as irmãs, para confirmar que Deus está no controle, as irmãs louvaram ele, para a honra e glória do Senhor. Parabéns, viu, irmãs? Vocês são dirigidas pelo Espírito Santo de Deus. Eu agradeço a oportunidade e as palmas que louvam o Senhor. Glória a Deus.